Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula será sobre o conjunto dos números racionais e irracionais, mais necessariamente sobre os números racionais e os irracionais. É a primeira aula de duas. A aula que vem nós iremos dar continuidade. Antes da gente começar a falar dos números racionais e irracionais, vamos seguir a lógica dos conjuntos até a gente chegar a eles. Primeiro, vamos apresentar a definição do que é um conjunto numérico. Um conjunto numérico é um conjunto de números que possuem semelhanças entre si. O conjunto mais simples que nós temos é o conjunto dos números naturais, que surgiu por conta da necessidade pela necessidade de contar. Esse conjunto é composto pelos números inteiros e positivos, e eles sempre representam uma sequência. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, de 5 em 5, 20 em 20, independente de como seja a sequência, mas precisa estar em sequência e precisa ter uma ordem a ser seguida. A letra que simboliza o conjunto dos números naturais é a letra N, certo? E aí eu coloquei um exemplo do zero até o infinito, certo? O outro conjunto é o conjunto dos números inteiros, que é uma ampliação do conjunto natural, do conjunto dos números naturais. É um complemento, porque vai ser os números inteiros positivos e negativos. E esse conjunto é representado pela letra Z. O outro conjunto é o conjunto dos números racionais. Eles são compostos pelos números que podem ser escritos na forma de fração, que aí engloba as dízimas periódicas e os decimais exatos. As dízimas periódicas é quando eu tenho um valor decimal que não tem fim, porém a parte decimal dele se repete. Isso é uma dízima periódica. E aí os decimais finitos, que são os decimais exatos, são os decimais que têm um começo e um fim. E aí eu coloquei um exemplo que tem o Q, que é o símbolo que representa os números racionais e a letra Q, onde eu tenho o quê? Um valor qualquer, x pertence ao conjunto dos números racionais e o x é igual a um valor A dividido por um valor B, certo? Onde o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números naturais. Aí é um exemplo genérico, esse x pode ser qualquer valor que se adeque a essas condições. Aqui é uma imagem representativa para a gente falar sobre a relação dos conjuntos. Ainda tem outros conjuntos para serem debatidos por nós. Porém, inicialmente, hoje, nós falamos sobre os conjuntos dos números naturais, nós falamos sobre o conjunto dos números inteiros e também falamos sobre o conjunto dos números racionais. Como é que acontece? O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Então, em uma questão, nós podemos falar o seguinte: caso nós tivéssemos uma questão que falasse, para falar se era verdadeiro ou falso. O conjunto dos números racionais pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, é o conjunto dos números inteiros que pertence ao conjunto dos números racionais, assim como os naturais, certo? Então é muito importante que vocês entendam isso, que dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. E dentro do conjunto dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais. Muito importante que vocês entendam isso, porque a aula que vem nós vamos trazer novos conjuntos numéricos e é importante que vocês saibam relacioná-los. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição e se você quiser rever as nossas aulas, basta acessar o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br e acessar o canal da escola no YouTube. Assim vocês podem assistir as aulas quando e onde quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para vocês acompanharem as agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que tenham gostado da nossa aula
a aula de hoje e até a próxima!